Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a videoaula número 1 das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema dessa videoaula é a produção cultural do corpo. E esta videoaula tem como objetivo que vocês possam compreender a influência das culturas e da escola na produção das identidades corporais. Mas apenas assistir a videoaula é insuficiente para o alcance desse objetivo. É fundamental que vocês façam a leitura da bibliografia indicada e fundamental que vocês participem das aulas, realizando as atividades e discutindo a partir da atividade que será proposta. E nós começaremos essa discussão recorrendo a uma obra muito importante no campo da discussão do corpo. Essa obra se chama Educação Física, uma abordagem filosófica da corporeidade. Este autor é um filósofo, Silvino Santin, e o professor Silvino Santin publica a primeira edição desse livro em 1987, mas esse livro é o compilado de vários artigos, e o segundo capítulo desse livro é o artigo inicialmente publicado em 1985 e que lá ele já fazia essa discussão. Então ele faz um olhar filosófico para o corpo e a partir de observações e a partir de análise, a partir do acúmulo da bibliografia sobre esse assunto, o professor Silvino Santin nos diz que é possível olhar para o corpo, que é possível conceber o corpo e principalmente conceber o movimento a partir da física, da biologia, da psicologia e dos estudos culturais. E que essas diferentes concepções sobre o corpo, essas diferentes concepções sobre o movimento vão nos levar a intervir nos nossos próprios corpos, em nós, ou a intervir nos corpos das pessoas, ou seja, a intervir nas pessoas de uma certa maneira. Muito provavelmente você já ouviu essa frase. Olha, essa caixa está muito pesada e ela está aí no chão. Se você for levantar essa caixa, é melhor flexionar as suas pernas para evitar que você se machuque, para evitar que você tenha uma lesão na região lombar. Você talvez, se você já frequentou alguma aula de ginástica, de certos tipos de ginástica, alguém pediu para você encaixar o quadril, para você aumentar a base, afastar um pouco as pernas, colocar os pés mais ou menos na altura, na largura dos ombros, de tal maneira a proporcionar uma base mais estável para realizar um certo tipo de atividade. Se você estava fazendo exercícios deitada ou deitado no colchonete, em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima, alguém deve ter pedido para você flexionar as pernas para que a região lombar ficasse apoiada no colchonete. Todas essas formas de intervenção entendem o corpo como se ele fosse um sistema de alavancas. Todas essas formas de intervenção entendem o movimento a partir das leis da física, como o deslocamento de um corpo no espaço. Todas essas formas de intervenção, de ação sobre o corpo, entendem que este corpo, se ele agir, ou seja, se ele se movimentar da maneira correta, ele economizará energia e ele realizará um trabalho melhor. Lembram lá do ensino médio? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, se vocês lembrarem, né, daquilo que vocês provavelmente estudaram no ensino médio, vocês se darão conta que esta física mecânica, ela se aplica muitas vezes ao corpo. Por isso que existe uma disciplina acadêmica chamada biomecânica.
que não é o caso aqui aprofundar essa questão. Mas talvez vocês já tenham ouvido dizer também, nossa, eu andei daqui até ali, daqui até lá, é bem longe, e eu devo ter gasto 500 quilocalorias. Ou essa aula de dança, ela deve ter me ajudado a emagrecer, porque essa aula de dança me fez suar e eu gastei 300 quilocalorias. Às vezes é o contrário. Esse pedaço de bolo tem 300 quilocalorias, esse sorvete tem não sei quantas quilocalorias. Então, quem olha para o corpo, quem olha para o movimento pensando dessa maneira, não está mais pensando nas leis da física, mas está pensando, entendendo que o movimento é o resultado da síntese metabólica. Não mais o sistema de alavancas, mas muito mais o gasto energético que faz com que a contração muscular aconteça, e é o gasto energético que, portanto, precisa ser depois reposto, ou um gasto excedente de energia que vai fazer com que a pessoa emagreça. Ou seja, esse tipo de olhar para o corpo, esse tipo de olhar para o movimento, nos leva a intervir no corpo, no nosso próprio, ou nas outras pessoas, de uma certa maneira, e esses olhares estão inspirados, baseados, fundamentados nos conhecimentos da biologia. Mas, se você se lembra das aulas nos anos iniciais ou na educação infantil, ou se você está estagiando ou trabalha na educação infantil ou nos anos iniciais, certamente você já ouviu falar que tal atividade melhora a coordenação motora, que tal atividade melhora a coordenação visomotora ou óculomotora, que tal atividade aprimora, trabalha a lateralidade. Ou seja, esse tipo de explicação ou de concepção do movimento e da realização da tarefa motora, né, porque são sempre atividades que envolvem movimento, ou que tal atividade descontrai as pessoas, ou que tal atividade melhora para a sociabilidade, etc. Né? Existem várias formas de dizer estas situações, né? Várias formas de descrever ou sugerir estas situações. Todas elas partem do princípio que a contração muscular ela é resultado da estimulação nervosa. Então, nestes casos, você tem um olhar da psicologia para o movimento, você tem um olhar da psicologia que fundamenta as intervenções no corpo. E, finalmente, o que para nós, nesta disciplina, ou nestas disciplinas, é o mais importante, e é por onde nós caminharemos, e Silvino Santin escreveu isso lá em 1985, então quase há 40 anos. Nós já sabíamos desde aquela época, para falar a verdade, nós já sabíamos bem anteriormente que todo movimento, ou melhor, quase todo movimento também é uma forma de linguagem. Nós nos comunicamos através da gestualidade e nesse momento nós já não usamos mais a palavra movimento. O movimento cabe muito bem para a física, para a biologia, para a psicologia, mas no campo da educação física contemporânea e no campo da cultura ou dos estudos da cultura, não é mais movimento que nós falamos, e sim gesto. Então, uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica são produções da gestualidade. Se eu amarro o sapato, eu estou realizando esse movimento com finalidade laboral, para realizar um trabalho. Mas se eu faço assim, eu estou fazendo este movimento, ou seja, este gesto com intenção comunicativa. Então, quando nós estamos brincando, dançando, lutando, fazendo esporte ou fazendo ginástica, a gestualidade que nós empregamos, ela tem conotação comunicativa. Ela lá está, ela sofre influências da cultura, ela tem determinados significados num determinado lugar, outros significados em outro lugar. É isso que vai nos caracterizando como sujeitos, como grupos, né? Sujeitos que pertencem a grupos que produzem
um repertório cultural corporal que lhes é específico. Por isso que nós dançamos de certas maneiras. Há 50 anos atrás nós dançávamos de outras maneiras. Existem brincadeiras atuais que não existiam no passado, ou podem ser até as mesmas brincadeiras, mas brincadas de formas diferentes, e por aí vai. Cada grupo cultural vai produzindo gestualmente as suas práticas corporais. Então, um rol bem interessante de trabalhos científicos e um rol bem interessante de autoras e autores vão se alinhando aos estudos culturais. Então, o texto que vocês leram para a semana passada, lá já mostrava um olhar dos estudos culturais para a produção cultural do corpo. Muito bem. E aí, há um trabalho magnífico, é um capítulo deste livro, Sociologia e Antropologia, escrito por Marcel Mauss, foi um livro publicado após o seu falecimento, e este capítulo se chama As Técnicas Corporais. E Marcel Mauss, ele era sobrinho de Émile Durkheim, é alguém que no campo da educação, como vocês bem sabem, devem ter estudado em Sociologia da Educação, devem ter estudado a contribuição importante de Émile Durkheim e a ideia que as práticas, as culturas são institucionalizadas. E Marcel Mauss, ele foi um jovem combatente na Primeira Guerra Mundial, e vocês talvez se lembrem que foi um conflito em que a infantaria recorria a cavar trincheiras para se proteger, para servir de proteção. Eram combates em campo aberto, ou seja, era uma outra tecnologia de guerra, digamos assim, né? Infelizmente. E a pá era um instrumento obrigatório. Marcel Mauss, um jovem soldado francês, estava num pelotão que recebeu um carregamento de pás inglesas, e ele se deu conta que tanto ele quanto seus colegas, seus companheiros, tinham dificuldade para cavar com as pás inglesas, porque a empunhadura era diferente da pá francesa. Ele termina o conflito, ele volta para a França, segue nos seus estudos e vai ser um sociólogo, né, muito importante, assim como o seu tio também o foi. E Marcel Mauss começa, a partir desta constatação, ele começa a fazer uma série de observações. Neste livro há uma passagem que ele diz que ele seria capaz de identificar uma moça que estudou num colégio de freiras só pelo modo dela se sentar. Claro que aqui há uma caricatura, claro que aqui há um certo exagero, muito embora ele esteja falando dos anos 30 do século passado. Mas vocês certamente já perceberam, e nesta altura do curso, ou seja, na segunda semana do curso, vocês já se deram conta, porque vocês começam a ver coisas também, olhando ao seu redor, que o nosso corpo tem marcadores de classe social. Mas o nosso corpo também tem marcadores étnico-raciais, mas o nosso corpo também tem marcadores de religião, mas o nosso corpo também tem marcadores de gênero e de orientação sexual. São os marcadores sociais das diferenças. Então, olhando para mim agora na tela, vocês inferem uma classe social, vocês inferem uma certa faixa etária, vocês inferem um determinado percurso escolar pela maneira como eu me expresso, pelas palavras que eu uso, pelos exemplos que eu utilizo, ou seja, todas essas marcas estão em mim, estão no meu corpo. Então, esta minha experiência na cultura vai fazendo com que eu imprima, com que eu incorpore estes signos. Estes signos são lidos por vocês de determinadas maneiras. Fosse outra a época, fosse outro o contexto, certamente as rugas do meu rosto e a cor do meu cabelo seriam lidas e interpretados, né? Tanto as rugas lidas quanto o cabelo lido e interpretado de uma outra maneira. Tudo bem? Então, desde Marcel Mauss, nós já entendemos que o corpo é uma construção cultural. E isto fica ainda mais evidente quando nós acessamos os relatos
das Meninas Lobo. É um material bastante conhecido, muito provavelmente vocês estudaram isto quando estudaram em Psicologia Histórico-Cultural. Pelo menos quando eu fiz a disciplina, as professoras sempre enfatizavam muito esse exemplo, e me parece um exemplo muito bom. Estes relatórios estão na biblioteca da Faculdade de Educação também, há relatos escritos destes casos. E a Mala e Kamala, duas garotas, que se estimava uma de 9 e outra de 12 anos, foram encontradas na Índia e que haviam se perdido, se afastado das suas famílias originais e haviam sido alimentadas por uma família de lobos. E estas meninas, elas não se expressavam com a linguagem verbal, elas se deslocavam em quadrupedia, elas demoraram bastante tempo, uma vez localizadas e foram acolhidas numa instituição que acolhia crianças desamparadas, elas levaram bastante tempo para expressar emoções, para se comunicar através daquilo que nós entendemos que é a comunicação através da gestualidade do nosso grupo social. Então, é interessante a gente pensar nestes casos, porque são casos que estão documentados e são casos que mostram que, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, toda essa nossa gestualidade, o deslocamento em bipedia, todas as milhares de expressões que nós fazemos diariamente, etc., elas são acessadas em meio à cultura. Então, se nós imaginarmos um bebezinho ou uma bebezinha chorando bastante lá, né, no seu berço, quando o adulto ou a adulta se aproximam, seguram, confortam, acarinham, conversam, são interações baseadas na cultura que essa criança vai se apropriando, vai entendendo, vai lendo e vai também reproduzindo, e vai também percebendo que aquele gesto de tentar pegar um objeto é lido pelo adulto, pela adulta, né, pelos seus familiares, é lido como desejo ou o apontamento, a sinalização. Então, como nós passamos dessa ideia de um movimento para realizar o trabalho para um movimento com sentido comunicativo. E isso é muito rápido, e isso acontece dentro do nosso grupo cultural. Basta ver que quando nós viajamos aqui no Brasil e interagimos com pessoas de outros grupos, de outros estados, principalmente, os cumprimentos, a gestualidade se alteram um pouco. Então você leva um tempo até entender quais são os códigos que podem e que devem ser usados nesses outros grupos sociais. Eram essas as nossas contribuições para esta videoaula. Fiquem bem, se cuidem muito. Nos encontramos na próxima terça-feira, se você é aluna ou aluno do curso de Pedagogia, ou na próxima quarta-feira, se você é aluna ou aluno do curso de Educação Física. Muito bem, se cuidem muito. Até lá!